Olá. Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, a oportunidade de poder estudar, de poder aprender um pouquinho mais e a possibilidade de passar à frente esse aprendizado. Nós vamos conversar hoje sobre a questão 257 do Livro dos Espíritos, o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Ele começa dizendo: o corpo é o instrumento da dor, senão a causa primária desta é pelo menos a causa imediata. E ele diz também que o perispírito é que passa a percepção e a sensação da dor para o espírito. Então, nós somos três em um, né? Nós somos o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? O corpo físico, que é uma máquina fantástica, absolutamente fantástica, nada parecido com o que o homem já possa ter criado, só para a gente ter uma ideia da complexidade, né? Nós temos de ossos 270 ossos no nascimento e 206 ossos quando adulto. Nós temos 100 trilhões de células. Qualquer coisa que tenha um número de 100 trilhões é muita coisa, absurdamente muita coisa. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Veias e artérias, 96,5 km. Dá para dar 2 voltas e meia Terra no corpo físico. Em mim, tem 96,5 km, 96 mil quilômetros. Filtra 17 mil litros de ar por dia. 8 trilhões de espermatozoides na vida, 400 óvulos, 5 milhões de pelos e por aí vai. Então dá para a gente entender o quanto fantástico é essa máquina, esse corpo físico que nos é dado no momento da nossa encarnação para que a gente possa evoluir, tentar evoluir, aprendendo e tal. Mas o perispírito, que também é matéria, mas é uma matéria muito menos densa do que o corpo físico. E o espírito, ele não tem uma forma material. Aliás, nas pesquisas que eu fiz, não se sabe que forma que ele tem, né? Ele é imortal, como a gente já sabe disso, foi criado por Deus e tal. Falando sobre a sensação e a percepção da dor, me veio à cabeça agora a história de uma suicida, isso contado na Rádio Rio de Janeiro. Ela, por ciúme do marido, ela comete suicídio. Imediatamente, a morte do corpo físico, não há o desligamento do corpo físico e do perispírito, eles estão ligados. E ela se assusta porque quem comete suicídio acha que vai morrer. E ela percebe que não morreu. Ela percebe que está viva numa situação muito mais complicada do que estava antes do suicídio. No primeiro momento ela tenta ficar na casa junto com o marido e com o filho, né? Esses dois desesperados, tristes, enfim, como a gente deve imaginar que deve ficar. O rabecão chega, os funcionários lá do IML pegam ela, levam, ela resiste, tenta ficar em casa, não consegue, é levada junto do corpo físico. Ao chegar no IML, tem uma sensação desagradável, de vergonha, mesmo dentro da loucura que deve ser a cabeça de quem tentou, de quem se suicidou e não conseguiu morrer. Ela fica nua perante 2 homens. Ela depois cortam ela e ela fala da água fria nas vísceras, a dor que aquilo sente. Não deveria sentir dor, porque ela não tem mais o corpo físico, ela tem a percepção da dor, mas dói mais até do que se tivesse o corpo físico, por toda a complexidade da situação. No dia seguinte tem o enterro,
ela é obrigada, não tem como ser diferente, a acompanhar o enterro dela, toda a cerimônia anterior. Depois ela é enterrada e ela não consegue não ficar junto ao corpo físico e passa um tempo enterrada dentro do caixão junto ao corpo físico, desesperada, como ele diz, orando como os loucos, sem saber o que está fazendo. Os amigos espirituais tentando ajudar e não conseguindo e tal, até que ela consegue ao rompimento, né, do que liga o corpo físico ao perispírito, ela fica em pé e é resgatada. Nesse mesmo livro, nessa mesma pergunta, Kardec conta que um suicida fala para eles que estava sentindo os vermes roerem o seu organismo. Não é possível, até porque nem como lembrança poderia ter, porque os vermes, quando vivo, não roeram o corpo físico dele. Mas ele estava vendo aquilo e então tinha aquela sensação, aquela percepção de dor e de desespero, perceber, acompanhar a decomposição do corpo. Então todas essas sensações, todas essas percepções não deveriam existir, porque não existe o corpo físico, mas por conta da ligação, por conta da percepção que o perispírito passa para o espírito, ele sentiu aquela dor. Tem vários outros casos, tem também o filme Ghost, aquela cena do metrô, em que o fantasma do metrô, né, que ele procura o fantasma do metrô. O filme tem uma opção de licença poética. Uma daquelas é que o fantasma consegue mover a matéria, socar jornal e tal, mas enfim, ele convence que é um suicida. Ele não admite que é um suicida, ele diz que foi empurrado e tal. Mas ele, em determinado momento lá de raiva, quando o ator pergunta lá, o personagem principal pergunta por que ele está preso ali, e ele diz que não foi suicida, ele quebra uma caixa, né, dessas que tem cigarro. E quando o maço de cigarro cai, ele, oh, que vontade de dar uma tragada. Ele ainda tem o vício, né, do tabaco. Isso acontece em várias outras situações. Não era para ele mais sentir. Quem sente a necessidade da nicotina, a nicotina é uma substância cruel. Se livrar da nicotina é tão complicado como da heroína, é mais complicado que a da cocaína, da maconha, até mesmo do álcool. Mas qualquer dependência de drogas lícitas ou ilícitas causam problemas terríveis após o desencarne. Nós temos lido na literatura espírita, e às vezes acontece de um irmãozinho nas sessões de desobsessão contar isso, né? E até tem um processo obsessivo. Às vezes esse espírito não tem nada contra aquele irmão encarnado, mas aquele irmão encarnado usa substância, ou é viciado, ou em drogas, ou em sexo, ou em jogo, e ele precisa emanar aquela sensação. Ele não vai conseguir consumir álcool, mas ele pode induzir alguém a consumir o álcool e ele emanar de alguma maneira aqueles fluidos, né? Aquela sensação do álcool e por aí vai. Quer dizer, ele desencarnado, mas como ainda muito apegado à matéria, ele tem a necessidade, né? Sente a necessidade de consumir uma coisa que de verdade ele não precisaria mais, porque ele não está mais encarnado, mas essa percepção ainda é muito forte nele. Ele fala, quando ele falou de desencarne, né, de estar tendo a sensação, o espírito falou para Kardec, tendo a sensação de que estava vendo, sentindo os vermes roerem o seu corpo físico. Na verdade, eu fui dar uma olhada e aí estava cadáver, vem do latim carne dada aos vermes. O corpo está morto, mas continua existindo milhões de micro-organismos sem os quais nós não teríamos podido sobreviver. Ficavam no estômago, na pele, etc. Quer dizer, esses micro-organismos, eles estão em mim, estão em você, que está me vendo por enquanto, pelo menos os encarnados, e após o desencarne eles vão proceder com
com a decomposição do nosso corpo, né? Então ele diz o seguinte: ora, sendo o perispírito realmente mais do que um agente, um simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. O perispírito não sente dor, ele nem tem consciência, ele faz o meio campo entre o corpo físico e o espírito. Ele é que passa para o espírito a percepção, a sensação, né? O corpo físico, o perispírito também é matéria, uma matéria menos densa, e vai ser cada vez menos densa dependendo do processo evolutivo do espírito. E o espírito não é matéria, é etérea, enfim. Se o espírito não tivesse os perispíritos, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Quanto mais puro o espírito, mais etérea se torna a essência do perispírito. O espírito puro é inacessível às sensações agradáveis e desagradáveis, as que provêm unicamente da influência da matéria. Mas, em compensação, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, e a esse respeito somos igual a cego de nascença durante a luz. Não dá para explicar a um cego de nascença o que é a luz. E os espíritos dizem para Kardec que o espírito puro evoluído também não tem condições de explicar que, apesar de não ter a sensação que nós temos, ou agradável ou desagradável, como espírito, como corpo físico, ele tem a possibilidade de experimentar uma coisa muito maior, né? Muito mais importante e mais completo e mais complexo, enfim, depois de conseguir galgar os degraus da evolução. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causa que lhe teria sido possível evitar. Ele está falando do apego que nós temos à matéria, do que a gente faz durante a nossa vida, qual o nosso comportamento durante a vida e as dificuldades que nós vamos ter após o desencarne. Os sofrimentos são sempre a consequência da maneira com que se viveu na Terra. Não sofrerão com a dor física como o reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos igual ou pior que esses. Quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosa sensação experimentará. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre muito confusa, né? E vai se clareando à medida que ele se despreende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena. No momento seguinte ao desencarne, quase todo mundo vai ter uma dificuldade de compreender o que está acontecendo. E quanto menos materializado, quanto menos apego à matéria nós tivermos, menor vai ser o tempo de ligação, de confusão que nós teremos. E aí ele vai conseguir ter uma nitidez maior, né? Um entendimento maior e melhor do que está acontecendo. Temos o livre-arbítrio, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e o não fazer. Não alimente ódio, inveja, ciúme, orgulho e egoísmo. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. Apesar do corpo físico, não sofreremos quando chegar a hora do desencarne, se a gente conseguir ter o desapego, se a gente conseguir entender o valor que a matéria tem. É óbvio que o corpo físico é importante. É uma grande oportunidade, não temos dúvida disso. Todos nós que militamos no Espiritismo sabemos disso. Uma encarnação é importante. Por que ela é importante? E a gente vai lidar com essas limitações do corpo físico, né?
mas nós precisamos de diversas de conforto, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos resguardar do frio, do calor, enfim. Mas nós temos que dar o valor devido que essa matéria necessita, o valor que ela tem, e entender que a passagem aqui na Terra, a passagem encarnado, o tempo que nós teremos com esse corpo físico é muito pequeno, e que a gente tiver um apego excessivo vai sofrer no futuro. Que a gente possa já nessa encarnação, ainda encarnado, entender da continuidade da vida, como é importante, né, o desapego à matéria. Até porque não a teremos, até porque ela não vai ser importante depois do nosso desencarno. Sem recordações dolorosas não teremos sofrimento, nenhuma impressão desagradável, as dores do corpo não terá atingido a alma. Não, o perispírito não vai passar para o espírito essa sensação, porque o nosso desapego ser menor. Então o espírito não vai sentir dor. O perispírito não passou essa percepção para ela, para a alma, para o espírito. Nós entendemos o que aconteceu, morreu, desencarnou, fica ali. Mas se a gente tem um apego muito grande à matéria e a essa encarnação, e as coisas dessa encarnação, aos bens conquistados e tal, ela passa essa sensação e essa percepção para a alma, para o espírito. É importante que a gente entenda que a gente lê, estuda, que Kardec passa para a gente o que a gente deve fazer através das mensagens, das ligações, que os espíritos que coordenaram os trabalhos com Kardec passam para ele e tal. Mas é óbvio que não é fácil. Nós encarnados sabemos das nossas dificuldades. Ele fala no começo de que a dor... Como é que é? Que a dor é o instrumento... O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. E a dor também é uma grande oportunidade de evolução, de aprendizado, se a gente souber lidar com a dor. Óbvio que não é fácil, mas pelo contrário, é bastante difícil. O que a gente tem que, dando o devido valor à dor, ou dando o devido valor às coisas boas, a dor não é agradável. É difícil você agradecer, obrigado Deus pela dor que o Senhor me deu aqui, brigadão. Você pode até não se revoltar, você pode até manter a calma, você pode ser resignado, você pode entender o que está acontecendo e entender que essa dor vai ser importante. Se nós conseguirmos, né, se a gente conseguir fazer com que as sensações, de uma maneira geral, a dor, o prazer, fiquem com o nosso corpo físico, com esse entendimento de que ele pertence ao corpo físico, menos problemas nós teremos após o desencarne. A percepção e a sensação que o espírito tem após o desencarne não será da dor, do sofrimento, nem do remorso ou de qualquer coisa. Nós, se não tivermos apego grande à matéria, se não tivermos vícios, se não tivermos paixões, nós teremos menos problema de adaptação na erraticidade. Se nós entendermos a matéria como ela deve ser entendida, após o desencarne, nós não sofreremos, ou se sofrermos, sofreremos menos, ou um período menor. Será mais fácil da gente dar continuidade à nossa existência. Bom, é isso, né? A percepção e a sensação que o espírito tem após o desencarne, né? Voltando a falar, quanto menos apego à matéria, mais fácil vai ficar para a gente após o desencarne.
após a nossa passagem. Era isso. Obrigado.